E nós trazemos agora em destaque uma decisão importante que retoma as exportações de carne bovina de fêmeas para a Europa. Esse fator, ele teve ali alguns cenários que foram anunciados, colocados, impostos pelo Ministério da Agricultura, por conta da utilização de um dos produtos que são utilizados em fêmeas, quando é feita, por exemplo, a inseminação artificial por tempo fixo. Para falar a respeito dessa decisão e o que ela representa para a pecuária brasileira, para a pecuária que exporta carne bovina para a Europa, nós vamos conversar agora com a Aécio Flores, que é vice-presidente da associação, que representa certificadoras e empresas que trabalham com rastreabilidade aqui no Brasil. Aécio, obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal do Boi. Quais que são os impactos, o que isso devolve para essa parte importante da cadeia produtiva da pecuária de corte bovina brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. A liberação do protocolo de estradiol, ele começa a criar um marco novo no processo de certificação pecuária no Brasil, né? É um protocolo de garantia dentro do Acordo Sanitário Brasileiro que vai ser totalmente regido por uma entidade privada, né? Diferente do protocolo Europa, hoje que é regido no Sisbov, que o detentor do protocolo é o Ministério da Agricultura, o protocolo Estradiol, o detentor é a Associação Brasileira das Empresas de Certificação e Rastreabilidade para Auditoria, a ABICAR. E nesse sentido a gente começa a criar um novo marco nesse processo de certificação e criar um mecanismo que fique mais próximo da realidade do produtor para a execução dessas tarefas específicas, que no caso do estradiol é o controle do não uso do produto para liberar a fêmea para exportação. Aécio, é um marco, né? Ele traz, e a gente sempre fala aqui no canal do Boi, que toda vez que a gente vê algo indo para iniciativa privada, ela tende a andar melhor do que quando está com a iniciativa pública, né? No caso, com o poder público. Mas o estradiol, ele tem uma utilização importante para a pecuária, como eu citei, ele é utilizado em inseminação artificial por tempo fixo, no caso das fêmeas, regular ciclo menstrual. É importante lembrar que toda fêmea, toda mamífera, ela produz naturalmente o estradiol, mas por tempo fixo é importante para você conseguir fazer estação de monta. Como que serão as soluções? Como é que vocês vão trabalhar isso? Como é que o pecuarista vai trabalhar esse cenário agora dentro da fazenda? A gente estabeleceu um protocolo de não uso do produto, ou seja, então dentro do protocolo tem todo um controle sobre registro de medicamento, plano de manejo da propriedade, para estabelecer um controle a que o animal não teve a inoculação de estradiol a partir dos 12 meses de idade, né? Levando, no caso, o processo de rastreabilidade e monitoramento mais para o início da vida do animal e tendo um controle completo sobre o manejo sanitário específico do estradiol nas propriedades onde o animal teve o seu processo produtivo ou passou durante a vida. Isso fica mais, de alguma maneira, mais caro para o pecuarista ou para a empresa que faz assessoria para a rastreabilidade? Na verdade, é um protocolo adicional, né? Então, a gente está pensando hoje que a gente tem uma exportação em média para a União Europeia num volume de 15% do que vai são fêmeas, né? Chega até 15%, num levantamento recente realizado pela própria associação. Então, o que a gente tem nisso é um processo onde vai ser complementar, ou seja, o produtor que compra fêmeas ou que tem o ciclo completo, o que tem o ciclo completo vai ficar mais fácil, porque ele vai fazer todo o controle dentro da sua própria propriedade. E o produtor que compra fêmeas com o objetivo de abate, de engorda para o abate, vai ter que, nessa aquisição das fêmeas, ter os animais validados dentro do protocolo para ele conseguir ter essa exportação para a União Europeia. Como todo protocolo adicional, ele vai gerar um custo a mais dentro do processo a partir do monitoramento e do todo o processo de vistoria que vai ser realizado anual pelas certificadoras na propriedade, né? Mas a tendência é que o valor seja absorvido pela própria indústria na questão do material, no benefício que isso vai ter em termos de volume, que a gente... Vamos pegar um exemplo. De praticamente dezembro para cá, dia 6 de janeiro, vamos chamar assim, a gente não abateu mais fêmea, então 15% do abate não aconteceu. Então isso agora vai retomar.
E o controle vai ser específico em cima desse mais essa certificação adicional em cima das fêmeas abatidas. Esses 15% de fêmeas que a partir dos 12 meses não tiveram nenhuma inserção de estradiol, ele vai sendo reposto com o tempo, eu imagino, até por conta das fêmeas que até então estavam utilizando o estradiol. No caso, quando nós temos um cenário como esse, né, e o proprietário pode decidir, não, eu vou abater só machos. Isso interfere em alguma coisa dentro da propriedade, porque ele vai ter que continuar fazendo o rastreamento de todo o rebanho. É esse o pensamento, Écio? Eu acho que o que acontece é como é que vai se adaptar ao mercado esse protocolo adicional. Por exemplo, esse exemplo que tu deu pode ser uma decisão do produtor. Dizer, olha, eu não vou vender fêmeas mais para abate. Mas igual ele vai ter que ter um protocolo adicional para qualificar aquelas fêmeas com o uso de estradiol que elas não estão aptas para ser abatidas para a União Europeia. Então, o processo ele é meio que inevitável no controle de fêmeas da propriedade. Agora eu vou trazer essa pergunta, até porque a gente está vivendo um momento diferente no Brasil quando nós falamos de mercados, né, mercados compradores. E o Brasil ele é muito tradicional na questão do chamado boi Europa, né, ele tem os seus parâmetros, tem as suas definições, e ele é um boi, né, uma carne que ela principalmente prima por fatores que são ligados à qualidade dos cortes que são enviados. Mas recentemente nós começamos a ver em 2020 explodir o boi China, que chegou a pagar um ágio muito forte para quem produzia dentro dos parâmetros que a China vinha exigindo. Isso foi se regulando, o mercado foi regulando, e a gente vê hoje muito mais uma questão de volume, né, quando a gente compara com o boi Europa, do que em relação aos cortes mais nobres que são enviados, no caso, para a Europa. E agora, nesse último mês, nós tivemos, depois de 20 anos, né, de muita conversa, trabalho de várias equipes do Ministério da Agricultura, a possibilidade vai ficando cada vez mais forte de se exportar carne bovina para o Japão. Aqui a gente está até falando em boi Japão, né? E esse boi Japão, os japoneses veem com muito bons olhos todos os protocolos que o Brasil já tem em relação à Europa e também em relação aos parâmetros que a China exige, né? Então já tem um caminho andado. Esse boi Japão vindo e também esses mercados mais exigentes, é importante lembrar que Japão paga 9 mil, 10 mil dólares por tonelada de carne bovina que eles compram, no caso para a Austrália e Estados Unidos. Como é que isso pode mudar os parâmetros da pecuária brasileira, no caso, para as empresas também que trabalham com a rastreabilidade, com certificação? O que a gente tem que entender, eu acho, Fabiano? A Europa hoje, dentro dos 15 maiores mercados exportadores do Brasil, segundo dados da própria BIEC, ele chega a pagar até 70% a mais do que a média do que os outros mercados pagam. Então é um mercado premium brasileiro. Como tu falou, o Japão vai pagar 9 mil dólares a tonelada, a Europa hoje já paga 7.400 dólares a tonelada. Vamos pegar um exemplo mais radical, assim, paga quase 150% a mais do que a carne que é exportada para o Chile, que é o nosso 10º mercado exportador hoje. Então a gente tem que entender que essa qualificação por mercados ela só melhora a remuneração da cadeia como um todo. E o que tem que acontecer é uma distribuição de valor ao longo da cadeia para esse benefício desses mercados prêmios chegarem ao produtor que produz essa carne com certificação, com controle, com monitoramento e que gera um produto realmente prêmio, que é o que esses mercados estão buscando, né? Muita gente fala do boi China, mas a gente tem que entender que a própria movimentação da China é um caminho de controle maior, de ter mais informação sobre o animal que ele consome, que são dados só possíveis com uma rastreabilidade, com um monitoramento maior. Então, a tendência é que o nosso mercado se qualifique, a gente consiga ter mercados premium cada vez mais adquirindo carne brasileira, né, e levando esse bônus de produção por toda a cadeia, não só na indústria, mas para a cadeia produtiva como um todo.